O domingo, dia 18 de janeiro, é o primeiro domingo a seguir ao tempo do Natal, chamado segundo domingo do tempo comum, porque sucede esta primeira semana que não começou com um domingo comum, portanto é o segundo domingo do tempo comum, e que vive sobre o tema da vocação. A liturgia da palavra mostra-nos Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de São João, que convida os discípulos a seguirem-no, que convida alguns dos seus discípulos a estarem junto dele. É o começo da missão. João, à diferença dos evangelistas sinóticos, introduz já neste primeiro diálogo, neste primeiro contato, introduz alguns aspectos, algumas palavras que serão muito importantes. Ele segue mesmo assim a ordem normal dos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e São Lucas, que primeiro colocam o batismo de Jesus. Imediatamente Jesus, depois do seu batismo, é tentado, sofre as tentações e depois então ele vai escolher os seus discípulos. Em Lucas, esse relato, a escolha dos discípulos é acompanhada de um milagre, mas realmente no evangelista João nós podemos ver que as coisas se passam de uma forma um pouco diferente. Tudo é feito na presença do Batista, do precursor, daquele que veio anunciar a chegada iminente do reino de Deus. E João, que é um contemplativo, o evangelista que escreve esta obra, apresenta-nos através de sinais exteriores aquilo que são os dados mais íntimos, a teologia mais estabelecida sobre cada um dos intervenientes. Portanto, é através de pequenas palavras, de pequenas referências, que ele faz a sua catequese. O primeiro aspecto desta catequese é que João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. É uma afirmação simples, mas mesmo assim envolta em solenidade. E o que significa ser o Cordeiro de Deus? Os cordeiros tinham sido aqueles cujo sangue tinha salvo os filhos dos judeus na saída do Egito. Tinham sido salvos da praga do anjo exterminador. O anjo exterminador tinha sido impedido de fazer mal a qualquer um dos filhos judeus, porque o sangue dos cordeiros estava nas ombreiras das portas. É já uma referência à cruz de Cristo, é uma referência à sua missão, que neste momento é ainda secreta, mas é a sua missão mais importante. Ele veio para entregar a sua vida. Apenas uma palavra, mas que é já a revelação do mistério mais íntimo da vida de Jesus Cristo. Ele é chamado também pelos novos discípulos, é chamado de Messias. Encontramos o Messias. É também uma afirmação surpreendente, porque vem logo no início de João, quando nos outros evangelistas normalmente aparece um pouco mais tarde nas referências feitas por aqueles que lidam com Jesus. A questão do Messias aparece geralmente mais tarde, mas aqui aparece logo no início. Encontramos o Messias. O que é o Messias? O que é que quer dizer Messias? Messias é aquele que foi ungido com óleo. A palavra Messias quer dizer mesmo isso, aliás é a palavra hebraica, numa transliteração portuguesa, o Meshiach, que é o Messias em português, significa aquele que foi ungido com óleo. Era o que acontecia aos reis, era o que acontecia àqueles que eram designados para uma missão. Portanto, em Jesus, neste momento, começa a nova missão. Ele é aquele que foi enviado, ele é aquele que envia. O nome de Pedro, ele que, portanto, não tinha este apelido. Há aqui também o relato da vocação, em que, biblicamente, quando alguém recebe uma missão, o seu nome é mudado. Ele passa a ser a pedra, uma referência ao aspecto, ou à função base, ao aspecto de ser Pedro aquele que vai ser em grande parte o suporte da Igreja nascente depois da partida de Cristo.
Ele é a pedra base. Ele será, de alguma forma, este rochedo sobre o qual se vai erguer depois toda a estrutura da Igreja. Também um aspecto muito simples, a mudança de nome, mas com todo este significado. Nós encontramos também nesta narração, ou nesta exposição magnífica de João, nós vemos que Jesus, que está em missão, Jesus está sempre em movimento. João chegou ao seu término, chegou ao término da sua missão. João pode deter-se. João, portanto, para. João não está mais em movimento. É Jesus que está em movimento e os discípulos são comissionados para o seguirem. Nós podemos finalmente refletir que realmente a missão é estar em movimento. A missão é, pela sua própria definição, é tentar alcançar os outros, é sair de si mesmo, é estar lançado em aventura, em movimento, é ter objetivos concretos e persegui-los com todo o afinco. Nós podemos recordar aqui a mensagem recente da exortação apostólica à alegria do Evangelho do Papa Francisco, em que ele diz que é necessário dizer sim a uma espiritualidade missionária. O que é que isto significa para nós? Significa que realmente nós não podemos confinar o reino de Deus e a missão à solidão das sacristias, ao intramuros das nossas igrejas, das nossas capelas. Esta missão tem de ir ao alcance, tem de chegar àqueles que estão fora, àqueles que estão excluídos. E existem muitas formas de exclusão. Falamos muito da pobreza, como o Papa também fala, mas também existem as exclusões que são aqueles que não participam das nossas celebrações, aqueles que não estão apaixonados por Deus, aqueles que se sentem isolados, aqueles que se sentem pouco amados por Deus também. E o Senhor convida-nos a estarmos em movimento, o Senhor convida-nos a perseguirmos a sua graça, o Senhor convida-nos a conquistarmos aqueles que ainda não foram conquistados. Bom domingo para todos nós.